Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre um vídeo um pouco fora dos conteúdos da aula, mas para falar um pouco sobre, refletir um pouco sobre a profissão de professor e como que ela me alimenta como ser humano, né? Então a gente está aí próximo do Dia dos Professores, que é dia 15 de outubro, hoje é dia 13 de outubro. E eu gostaria de deixar aqui um depoimento de uma pessoa que já leciona há mais de uma década, que fruto da própria timidez, nunca imaginou que seria professora. Não era assim algo que, vou dar aula, porque dar aula é muita exposição, né? Muita responsabilidade, mas isso todas as profissões têm. Mas a questão que eu gostaria de deixar aqui é a seguinte: o professor, ele é uma pessoa que se disponibiliza a passar conhecimento, o pouco conhecimento que ele tem, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que estudar mais. E que bom, né? De uma maneira que um grupo, e é isso que é interessante, um grupo que é heterogêneo, que é formado por pessoas diferentes, que essas pessoas com suas características, com as suas formas, suas vivências, elas compreendam aquele conteúdo. Geralmente são conteúdos que não necessariamente elas gostariam de ouvir falar sobre. Né? Então, assim, além de você passar o conteúdo, você tem que conseguir despertar nesse teu público que está te ouvindo o interesse pelo assunto. Então, é um desafio muito interessante e passado o desafio é bastante gratificante como profissional quando a gente consegue alcançar esse objetivo de passar não só o conhecimento, mas lecionar é muito mais do que passar conhecimento, né? É passar vivências, é troca de vida, de energia, de experiências, né? E o professor parece uma coisa clichê, mas é verdadeiro. O professor, ele aprende muito quando ele ensina, e não só sobre o conteúdo, né? Mas aprende sobre como é lidar com o outro ser humano em momentos da vida diferenciados, né? E essa troca, essa responsabilidade que a profissão traz, ela é bastante enriquecedora para quem continua lecionando, para quem consegue continuar lecionando num país em que a profissão é muito, apesar de ser reconhecida pelas pessoas, ela é muito sofrida, né, no sentido de condições mesmo de trabalho e a realidade atual, né, que se coloca para nós. Mas eu quero dar ênfase na parte positiva e deixar aqui como um relato de uma pessoa que, quando criança, jamais falaria que daria aula. Quem me conhece sabe que o meu grande sonho sempre foi a música. Talvez desse aula de música, mas nem pensava sobre isso, porque dar aula é, é um exercício de bastante humildade que a gente tem que ter, né? Primeiro com a gente mesmo, de entender que a gente não sabe sobre um determinado tema da maneira como as pessoas acreditam que a gente saiba, mas aí a gente se esforça para tentar suprir essa essa carência real que todo ser humano tem. Por mais que estude sobre um assunto, a gente vai estar sempre sabendo muito pouco sobre esse assunto. Mas eu acho que talvez o principal do professor seja gerar e passar, gerar para esse aluno e passar para o aluno a importância de se colocar à disposição para o aprendizado. E o aprendizado é a vida, né? Então, nesse sentido que eu acho que é uma profissão marcante, tanto para quem tem contato com o professor, e eu tenho vários professores que me marcaram, quanto para quem está como professor em um determinado momento da vida, que é sempre um determinado momento da vida, né? Então, assim, é uma profissão que me realiza bastante,
Nesse sentido, me considero bem-sucedida, no sentido de me sentir útil e, muito além de me sentir útil, me sentir trocando energia em cima de uma construção de ideia, de reflexão e de pensamento e de entendimento, ou tentar entender o funcionamento das coisas, da vida e principalmente as relações humanas, né? O que a gente tem de mais importante aqui na vida, sem sombra de dúvida, pra mim, né? Essa é a minha verdade. São os relacionamentos humanos. Então, se a gente consegue, com a nossa profissão, qualquer que seja essa profissão, entender e ter um olhar sensível sobre o outro, né? Sobre como lidar com o outro, a responsabilidade ao lidar com o outro. E o professor tem isso o tempo inteiro na sua profissão, isso está dado, já valeu a existência. Já valeu a existência. Então, assim, apesar de não ter sido uma profissão que eu idealizei lá no meu iniciozinho, ela é a profissão que me realiza bastante como energia aqui e me emociona bastante poder lecionar sobre um tema que eu gosto muito. Geralmente os professores lecionam sobre temas que eles gostam muito e talvez aí esteja a chave, né, para qualquer área de atuação que a gente vai escolher. Se identifique com ela e aí a probabilidade de você se sentir realizado nela é imensa. E eu me sinto muito agradecida ao universo por poder trabalhar com algo que tem a ver com troca de conhecimento, que tem a ver com eterno aprendizado real e que tem a ver com um pouco que seja de mudança na vida das pessoas, focado em coisas positivas, já valeu a existência. Então, eu quero deixar esse vídeo aqui, gravado nesse canal, e agradecer, não tenho nem palavras, agradecer imensamente todos os professores que passaram na minha vida e todos que continuam passando, que continuarão passando enquanto eu estiver viva. E agradecer ao universo por ter, em algum momento, escolhido essa profissão e ter visto como que a vida passou a ter mais sentido com tudo que eu aprendi e aprendo ao ensinar. Tá bom? Então eu queria deixar esse recado.